Bom dia a todos! Vamos começar hoje com o capítulo 5, falando um pouquinho sobre funções orgânicas nitrogenadas. São as que contêm nitrogênio além do carbono e do hidrogênio. As funções nitrogenadas mais importantes e também mais simples são aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Muitas dessas substâncias têm grande relevância biológica, pois formam, por exemplo, as proteínas, que são componentes essenciais dos seres vivos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar com a função amina. Aminas são compostos derivados da molécula de amônia, NH3, pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais monovalentes derivados dos hidrocarbonetos. Então, se eu tenho a substituição de um hidrogênio, é chamado uma amina primária. Quando se tem a substituição de dois hidrogênios, a gente tem as aminas secundárias. E quando há a substituição dos três hidrogênios, tem-se as aminas terciárias. Então, vamos falar um pouquinho da nomenclatura das aminas primárias. Pode ser de duas formas. Ou uso o nome do grupo, né, o nome do radical, mais a palavrinha amina, ou prefixo, infixo e a palavrinha amina. Então, vamos ver neste exemplo as duas formas. O nome do grupo está aqui, ó, uma amina primária, apenas um dos hidrogênios foi substituído por esse radical. Esse radical tem dois carbonos, met, et, etilamina. Ou prefixo para dois é et, ligação entre os carbonos é simples, infixo -an, mais a terminação amina. Outro exemplo agora com uma cadeia aromática. Então, temos aqui também uma amina primária, apenas um dos hidrogênios foi substituído pelo radical fenil. Então, vai ficar fenilamina. E nesse outro exemplo, também uma amina primária, que os outros dois estão aqui, met, et, prop, ligação simples. No carbono 2, eu tenho o grupo amina, propan 2-amina. Mais exemplos de aminas primárias. Aqui é uma outra representação, em cada vérticezinho aqui a gente tem um carbono, então ficou pentilamina, ou falando pentilamina. Outro exemplo, aqui ó, em cada um, 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Aqui eu tenho outro radical, que é o grupo etil, e a numeração aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, no carbono 1, que eu tenho o grupo amina. Então, vai ficar 1 etil, butil, amina. Nesse caso, eu tenho dois grupos aminas. A gente vai numerar na forma que os grupos aminas têm o menor número possível e os radicais também têm os menores números possíveis. Então, vai ficar aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 2, quando não tem nada, é um carbono que tem aqui, é o grupo metil. Então, vai ficar 2-metil, 1,4 met, et, prop, but, butano de amina. Como eu tenho duas aminas, eu uso o prefixo di. Para uma cadeia fechada, não aromática, né? Então, a gente usa a palavrinha ciclo. Então, vamos numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, eu vou ter aqui dois radicais metil. Então, vai ficar 2,2 de, porque são dois iguais, metil, a palavrinha ciclo, que é uma cadeia fechada, de 6 carbonos, hexilamina.
As aminas secundárias, ou terciárias, ou terciárias, elas podem ser de formas simétricas ou assimétricas. Então, essa aqui, ó, é uma amina secundária, ficou um hidrogênio aqui e os outros dois foram substituídos. Exatamente as duas partes são iguais. Pelo grupo fenil, o hidrogênio foi substituído pelo grupo fenil. Eu tenho 2-difenilamina. Esse aqui é um exemplo de uma amina terciária. Todos os 3 hidrogênios foram substituídos, então são iguais, trimetilamina. As assimétricas. Nome de todos os grupos substituintes em ordem alfabética, mais a palavrinha amina. Então, aqui eu tenho uma amina secundária, ó, um hidrogênio foi substituído, o outro hidrogênio foi substituído. Eu tenho aqui um grupo metil e aqui o grupo etil. Em ordem alfabética, etil, metil, amina. A outra forma de escrever, considerando-se o grupo que possui maior sequência de átomos de carbono ligado ao átomo de nitrogênio como cadeia principal e os demais grupos como substituintes precedidos por N. Então, nesse caso, eu tenho o grupo metil e o grupo etil. O de maior sequência, vai ficar considerado como cadeia principal. E o outro vai ser o substituinte precedido por N. Então, eu tenho aqui o N, o grupo menor que vai ser meu radical, metil, e o outro que vai ser considerado como cadeia principal. 2 carbonos, et, ligação simples, an, terminação amina. A presença das aminas em nossas vidas. A função amina está presente nos aminoácidos, como a gente já falou bem no inicinho, que são formadores das proteínas, que são compostos essenciais para os seres vivos. Na decomposição de animais mortos, a gente também tem esse grupo, ó, a trimetilamina, que dá aquele odor de peixe podre, e essas duas, a putrescina e a cadaverina, que são formadas na decomposição de cadáveres humanos. E outros exemplos aqui, aromáticas, bem usado no dia a dia, né? A anilina, essa aqui usada nos protetores solares, e esse outro muito usado no analgésicos e antitérmicos. Então, ela está bem presente no nosso cotidiano. Mais exemplos: anfetaminas, que é um conjunto de substâncias com estruturas e efeitos semelhantes ao da adrenalina. Então, o da adrenalina, que é produzido pelo nosso corpo, e as anfetaminas, que têm esses efeitos semelhantes, são produzidos sinteticamente. Ela aumenta a atividade do nosso sistema nervoso, provocando diminuição da sensação de fadiga, diminuição de apetite, aumento de ânimo. Por apresentar essas propriedades farmacológicas, elas são usadas como estimulantes. Outro exemplo presente da função amina é a nicotina, produzida na queima do cigarro. É uma substância que causa vício, é um estimulante do sistema nervoso central, provocando aumento de pressão arterial e da frequência dos batimentos cardíacos. Temos também a cafeína, que tem o grupo amina, existente no café, no chá preto e em outras bebidas. Também é estimulante do sistema nervoso central. Então, com isso, fica de atividade para vocês a página 109. Até a próxima aula. Bons estudos!